Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser. Sou Carla Regis, uma das fundadoras do Instituto Vila Viver. E hoje eu tenho uma convidada especial, a Flávia Augusta Queiroz Teixeira, e eu chamo de Flavinha, né? Isso. Vou dar até uma lida aqui e eu vou estar aqui conduzindo a Flavinha, olhando algumas perguntas, porque o dia de hoje promete, né? Promete, com certeza. A Flávia ela é professora, mentora, fundadora do Instituto Quântica para a Vida, consteladora sistêmica familiar e empresarial, astróloga sistêmica e kármica, psicanalista, espiritualista, mãe e uma mulher comum. Sim. Flavinha, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui. É uma transformação gigante, né, que você leva para as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam vivenciar, ouvir, conhecer mais do seu trabalho, de você. É muito bom ter você aqui comigo. Eu não sei nem descrever o que eu tô sentindo, né. Prazer do coração, na alma, de estar aqui com você, que é uma pessoa que me inspira, que me ajuda, né, no meu particular, a cuidar de mim também. Eu sinto que é uma troca que a gente tem, que é muito gostosa, né. Eu te mentoro em algo e você também me devolve com a sua mentoria. E é uma alegria para nós estar aqui, a gente vai poder trocar um pouco de ideia, né, de uma forma leve, descontraída, trazendo cura através das palavras, das reflexões. A gente entende que todo o trabalho é importante, né, mas a constelação familiar, ela tem um tom de transformação impressionante. Quero agradecer demais, mas muito mesmo, meu coração está muito alegre. Você tem um lugar muito especial no meu coração, você sabe disso. Obrigado. Você também, Flavinha. Aquela pergunta que não pode calar, né? Que muitas pessoas não têm conhecimento, não entendem, ficam na dúvida e às vezes criam um questionamento, né? Sim. Sem saber o que que é a constelação familiar. E na sua vivência, né? O que que a constelação trouxe de mudança na sua vida? Uau, nós temos tempo? 2 horas, 3 horas? Porque foi um rolê. Bom, primeiro eu vou responder o que é a constelação familiar, em termos gerais hoje, né. Constelação é uma filosofia aplicada à vida, né, é uma área de estudo que vem aí há 60 anos, oriunda da Alemanha, por Bert Hellinger, né, e Bert Hellinger é o pai dessa filosofia, é ele que conseguiu compilar, o entendimento de como funcionava a estrutura familiar, né. E ele descobriu as leis sistêmicas. E isso mudou tudo na percepção, da psique humana e de como a gente se coloca nas relações. Ao descobrir essas 3 leis sistêmicas, você, às vezes, nem precisa constelar. Você tem um entendimento do seu lugar, no seu microsistema e no seu macrosistema, que é o mundo. Então, é uma filosofia aplicada à vida e quando você toma consciência dessas leis, ela realmente pode transformar a sua vida. Mas trocando em miúdos, se isso é possível, eu vou lá para 2010, quando eu faço a minha primeira constelação, né, com bonecos, com uma consteladora aqui em Uberlândia, a Rejane, e quando ela termina ali o trabalho com os bonequinhos, que é um posicionamento que a gente usa, né, para representar as pessoas da família ou o conflito que é apresentado, né. Quando ela termina aquele movimento, eu digo: "Eu encontrei, eu achei". Foi algo que chegou imediatamente, se conectou com a minha alma de uma maneira tão profunda, que eu simplesmente reformulei minha vida em todas as áreas. 360 graus, a gente vai para o mesmo lugar, não, 180, depois 180 de novo, várias vezes, nesses 16 anos. Então, quando eu encontro a constelação, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia, e sou professora de língua portuguesa e estou ali trabalhando e recebo um convite, né, pra ir assistir um trabalho na Câmara da Prefeitura de Uberlândia, no Legislativo, para assistir uma palestra sobre constelação. E chego lá e encontro o Frederico Ciongoli, que é um advogado constelador, ele faz um trabalho belíssimo, quem quiser conhecer o trabalho dele, tem aí na internet, no YouTube, ele constelou o Brasil. Um cara super sério, super estudado,
fez a formação com o Bert também, como a gente fez, e ele trouxe para nós as informações daquele momento, e aí quando eu assisti a constelação com pessoas, eu falei: "Não, esse é meu caminho, eu vou fazer essa formação". E fiz a formação, se você souber que em condição que eu estava para fazer essa imagina um divórcio que te quebra financeiramente, né, Aham. e eu fui falar com a minha mãe, e a minha mãe disse: "Não, eu ajudo você a pagar o curso, né, mas eu também vou fazer". E veja, Hum. quando ela vai fazer a formação comigo, todo constelador, gente, tem questões com a mãe, tá. Então foi uma delícia. A formação foi extremamente desafiadora e a gente pôde olhar de forma muito profunda, né, para as questões com a mãe. E aí, eu vi a minha vida se transformando de uma maneira gradual, exponencial, né. Eu fiz essa primeira formação aqui, depois fiz, uma segunda formação, na Hellinger em São Paulo, né, com a presença ainda do Bert Hellinger, ele era vivo, né, porque ele vai morrer em 19 de setembro de 2019, né, a gente está falando aqui de meados de 2015, 16, né, Uhum. então tive a oportunidade ainda de fazer a formação, né, na Hellinger Schule no Brasil, e depois em 2018 eu fiz uma formação intensiva na Fonte, na onde Bert Hellinger viveu, né, e naquela época vivia, que foi em Bad Reichenhall, na Alemanha. Então nós ficamos lá por 25 dias, eu e uma equipe de brasileiros maravilhosa, e encontramos lá, no mínimo 45 nações estavam reunidas para falar de constelação familiar e aprender, né, a vivenciar as constelações e a olhar para a dor do nosso país, dos países que estavam lá presentes. Uhum. Então foi um aprendizado muito profundo. E também um estudo muito, aprofundado sobre script humano, né, sobre como a gente repete os padrões, as histórias, e também sobre o feminino e masculino, que é um tema que na época, em 2018, me pegou de uma forma me atravessou profundamente e que, demarcou os meus trabalhos de lá para cá, dentro do Instituto Quântica, né. Então a gente tem uma preocupação realmente de olhar para essa energia feminina e masculina, e curar os padrões repetitivos e trazer uma percepção nova para as pessoas dessas energias que estão em desequilíbrio. Então, é muito estudo, é muita prática e é muita mudança. E quando a pessoa está disponível, quando ela se despe de preconceitos, quando ela se permite, eu posso te garantir que a transformação é imensurável. Ela tem início, mas ela não tem fim. E trabalhar com a constelação para mim, acho que já deu para perceber, né, que eu sou apaixonada pela constelação. É um movimento de alma muito, muito forte e muito bonito, e eu sinto que eu estou cumprindo o que eu vim fazer aqui. A minha alma fica preenchida, apesar de todos os desafios, né. Eu não consigo ver a constelação familiar como profissão, eu consigo ver como uma missão, né. E é claro que a gente tem, né, os proventos vindo disso, mas a gente entende que a entrega é tão profunda, que a dedicação é tão profunda. Eu tenho uma dedicação exclusiva com esse trabalho, né, há 8 anos, porque eu exonerei, né, do meu cargo público e eu entendi que o meu caminho realmente era esse. E como eu disse, houveram mudanças de toda a ordem. Veja, você vai deixar um concurso, né, Sim. você se exonera e você pula no mar, sem saber o que tem lá dentro. Foi isso que eu fiz, não me arrependo e te falo, de 2018 para cá eu sou mais feliz, não que eu não era dando aula, porque eu realmente tenho uma alma de professora, e onde estiver estarei ensinando algo, né. Mas eu sou uma pessoa muito realizada profissionalmente, com a minha parte da língua portuguesa, e da constelação a minha alma regozija todos os dias quando eu entendo que eu posso colocar uma semente de transformação na vida de alguém que atravessa o meu caminho e que se coloca no caminho comigo também. Que delícia, né. Vai passando um filme, assim, né, Filme, na com cabeça certeza. ali, vendo as mudanças, as possibilidades, as curas que acontecem, né. E quando você fala em cura, pessoas curadas, elas curam gerações. O que que você pensa sobre essa frase?
É muito bonito, porque a gente percebe, é uma coisa muito clara, porque tem pessoas que constelaram com a gente em 2015, então já dá para você ter notícia, né, de que realmente, está funcionando. A gente vê pessoas que estavam extremamente comprometidas com os laços familiares, na verdade emaranhados familiares, Uhum. né, e que conseguem sair desses emaranhados, viver numa condição melhor, né, e isso ir transformando a vida dos filhos. Porque elas se sentem liberadas dos próprios pais para, na alma, liberarem os seus filhos para ter um destino diferente. Porque o que que a gente percebe sistemicamente? Os filhos denunciam aquilo que está acontecendo acima no sistema, na hierarquia. Então, problemas com os filhos geralmente têm a ver com problemas seus com seus pais. Então, quando você resolve, e você resolve com seus pais, porque os filhos estão denunciando, os filhos vão para a vida deles, porque você entrou em ordem. E é impressionante como essa ordem equilibra o sistema, e já vamos aí para a terceira lei, né, e como isso enraiza esse pertencimento, né, e traz, para os membros da família uma vida mais leve, uma percepção mais leve de como pode ser a vida, decisões mais assertivas, né. Isso não significa, Carla, que você não vai passar pelos desafios, não é, Carla Com Reis? certeza. Vai passar pelos os desafios, e é muito interessante isso, porque traz uma consciência para que você possa ter essa leveza, Sim, né. Então, assim, de você, entender que tem processos e dores que são dos seus pais, sim. e que por mais que às vezes eles não tiveram consciência para que, resolverem essas questões, né, você no nível de consciência, quando a pessoa busca, porque às vezes ela busca pra melhorar ela, e ela começa a ter consciência daquilo e quer ir lá resolver. O pai: "Não, você podia resolver isso, você podia resolver aquilo", né. Sim. E às vezes não, ali não conseguiu olhar, não conseguiu resolver, mas que ela possa ter consciência pra liberar os descendentes, né, e Exato, se liberar, exato. né, se liberar. E ademais, fazendo um adendo, olha como é bonito estar aqui hoje com você, né. Eu me lembro quando você chegou ao trabalho de constelação, e hoje você está aqui com o seu instituto. O Instituto Quântica para a Vida já, deu voz para várias pessoas na sua missão de vida, e eu acredito que seja a sua também, né. E isso é uma alegria na alma, porque você vê que a semente germinou, né. Do Instituto Quântica já surgiram 4 institutos, né. Então é muito bonito, é muito gratificante, porque eu sei que a semente estava na minha mão, eu germinei, e aí passou para você e você está germinando, e você está ajudando também pessoas que têm ressonância com você a mudarem a sua própria vida, né, e a também mudarem essas gerações que estão aí por vir. Então é um trabalho muito forte, muito potente, e quem não conhece, se permita. Só digo isso. Saia um pouco dos preconceitos do "diz-me disse", né, Uhum, exato. e vem conferir, às vezes a gente só precisa participar e se conectar com algo maior para perceber que tem muitas coisas que estão na contramão da nossa evolução. E é uma coisa que você disse, assim, de estar disponível, né, pra esse processo, porque se não tá bom, por que não se permitir experimentar um novo? Porque se a vida Sim, já não tá legal, às vezes alguma área da vida não tá legal, relacionamento, finanças, profissão, ou tá adoecido fisicamente, e do jeito que vem tentando, esse adoecimento que vem tendo, ou da mente, né, ou físico, e a pessoa não se permite uma nova mudança, eu falo: "Experimenta na própria vida, não precisa, acreditar em tudo que vê e lê, vai, experimenta o processo, sinta o processo e vivencie essa cura", é muito gostoso, né, se permitir nisso. E eu quero convidar vocês para conhecer, né, o Instituto Quântico para a Vida. Flavinha trabalha com formação de consteladores, tem o projeto Uma Nova Mulher, né, que trabalha com mulheres, tem o o projeto Yin Yang Yin Yang, né, que é para o feminino e trabalho masculino. Qual que são suas redes sociais, Flavinha? é Flávia Teixeira underline oficial e arroba Instituto Quântico, o arroba também ali no Flávia Teixeira, os 2 Instagrams, né. E no YouTube também a gente tem vídeos, né, temos o canal do Spotify, Instituto Quântica também, tudo Instituto Quântica, quando você joga lá aparece a gente, né. Isso. Flavinha,
É, às vezes tem um mal entendido, né, assim, das leis, né, do que o Bert Helling coloca. Às vezes a pessoa pega um corte, tem um mal entendido. Qual é o cuidado ou a preocupação que as pessoas devem ter com esse mal entendido das leis? Essa é uma questão muito delicada. Até ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, gravamos inclusive sobre isso, porque é muito desafiador você ouvir algumas críticas e alguns apontamentos contra a constelação, sabendo que é um trabalho tão transformador, né. Eu sempre, me coloquei de forma muito neutra, né, entendendo que o próprio movimento da vida, ele traz a verdade e a clareza sobre as coisas, né. Então eu não sentia necessidade, assim como o Bert Hellinger, ele não tinha necessidade de explicar nada. Ele apenas colocava com amor e se retirava. E eu sou hellingiana, então na minha alma, essa mentalidade, vamos dizer, essa filosofia, ela está muito enraizada. Então eu deixei fluir por muito tempo. Mas essa semana eu vi um amigo, que é o pai do direito sistêmico, o Sam Stott, na Bahia sendo atacado de uma maneira muito brutal. E ele postou um vídeo se defendendo, né, e eu falei: "Nossa, eu acho que seria uma oportunidade de eu falar um pouco sobre isso", né. Eu acho que chega um momento que a gente precisa se posicionar minimamente, né. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: se você tem dúvida, primeiro estude, né. Eu acho que é importante, se você quer falar mal de algo, perca um tempo e sente e analise algum livro do início ao fim. Pegue o raciocínio completo. Eu acredito que ao fazer isso você muda de ideia, porque aí você vai entender que alguns cortes são de má fé. Porque eu entendo que existem outros profissionais que trabalham com a psique humana, eu entendo que existem diversas formações e que cada um, se identifica e se gradua da maneira que entende que é bom para cada um, né. Mas a constelação familiar, ela não quer o lugar da psicologia não, gente. Ela não quer o lugar da psicanálise, ela não quer o lugar da hipnoterapia, ela não quer o lugar de ninguém, mesmo porque ela ensina que todos fazem parte. Eu não acredito que uma pessoa tenha uma transformação só com a constelação. Eu acredito que ela tem uma transformação com a constelação, com as sessões de psicologia, com o estudo de psicanálise, com aromoterapia, com arte-terapia, enfim, entende? Sim, sim. São vários, hoje a gente tem uma gama de terapias, uma gama. E para um vai funcionar mais, e de uma forma mais assertiva e profunda a constelação, para outro, eh a análise transacional, a psicanálise vai pegar mais profundo, mas uma coisa não elimina a outra, entende? Eu já passei por tratamentos com psicólogos 4 anos, 5 anos, e isso me preparou para estar na constelação. Tudo que eu já vivi, de alguma maneira eu entendo que tenha me preparado e me prepara. As pessoas precisam, entender que algumas bandeiras não são necessárias. Isso é tão fato, porque se a gente analisar no físico, eh, ah, a pessoa vai ter resultado, com cirurgia plástica. Não vai fazer atividade física, não vai hidratar, dormir bem e comer bem para ver se Exatamente. os exames vão dar certo. Talvez esteticamente ela resolveu uma parte do físico dela, mas uma área não inibe a outra. Nós somos sistêmicos, né, o corpo ele é no todo, então você precisa de exercício? Precisa, mas você não vai inibir a dieta. E aí vem aquilo que você comentou, não existe uma dieta única que dá certo. Às vezes uma pessoa precisa de jejum, a outra paleo, a outra precisa de menos carboidrato, mais carboidrato, porque o físico responde de uma forma individual, né, então e além disso, às vezes não é nem a linha de trabalho, como o psicólogo tem vários tipos de linhas de trabalho, às vezes é a identificação com o profissional, às vezes é o profissional que não foi legal. Entende, assim, porque Perfeito, tem perfeito, professor e professor. Eu tive professor que foi, inspiração para que eu fizesse educação física. Eu tive professor que me causou trauma na educação física. sim, E era uma área que eu amava. Então, assim, existe o profissional, não é a disciplina, não é a matéria,
né. Então, às vezes, a pessoa teve uma experiência ruim também com um constelador Sim. e generalizou que é a constelação, e não aquela linha ou aquele profissional que ela não teve empatia, Sim. ou ela não estava disponível para aquele movimento, né. Isso acontece muito também. Acontece muito. E a gente entende, de uma maneira muito particular que, a constelação familiar ela é um pouco diferente da psicologia, por exemplo, porque você não é constelador das 8 às 18. O psicólogo ele atende das 8 às 18. E depois ele pode fazer o que ele quiser, o constelador não, né. Aí a gente já começa uma grande diferença, né. Porque se você não vivenciar as leis sistêmicas na própria vida, o seu trabalho com a constelação ele não desenvolve, Aham. porque é uma filosofia aplicada à vida. Então eu não posso estar com um cliente, ensinando para ele ou mostrando para ele que ele deve acolher os pais no coração, se eu não estiver com os meus pais acolhidos no meu coração e na alma. Mas eu gosto dessa congruência em você, dessa aplicação, na própria vida Sim. e no que você prega, o que você ensina, mas eu acredito nessa congruência em qualquer profissão. Sim. Porque eu penso como personal de 21 anos de carreira, como que eu não tenho congruência? Como que eu posso ser sedentária? Como que eu não falo de sono, de água, de gestão de emoção, Sim, né. Então eu acredito que é importante essa congruência no sim. trabalho, mas não é todo mundo que está disponível de colocar-se à disposição, a serviço de se transformar para ajudar no processo do outro. Sim. Isso tem um preço, isso custa Tem um e dói. preço, tem um preço emocional, como diz a minha amiga Valéria, boletos emocionais, Aham, né. Tem um preço físico, né, a gente já sabe que os terapeutas que trabalham muito profundamente como os da constelação familiar, os consteladores, eles têm uma baixa vitamínica muito profunda, tá. Então a gente precisa estar sempre, né, em contato com essa reposição, né. Então, não que outras profissões não sejam desgastantes, mas existem profissões que o desgaste físico, ele é reposto, a pessoa uhum. descansa e fica tudo certo. O desgaste emocional, ele é mais difícil de, se descansar, porque as histórias das pessoas te atravessam, então você está sempre olhando para suas questões o tempo todo. E é fato porque é um atravessar que não há julgamento, Não há julgamento. não há o certo ou errado, Sim, né, então você precisa estar ali a serviço, sim, sem julgar aquela história, né. exato. Você falou de boletos, eh, existem pessoas que têm problemas financeiros crônicos. Sim, Como que você acredita que o pai ou mãe, né, essa relação com os pais, interfere no bolso da pessoa? sim. Bom, aí, como diz o outro: "Você tem tempo?" Porque o que que acontece, o que que a experiência me mostrou, cara? Existe uma parte sistêmica, tá, que a gente percebe que quando a pessoa, ela tem questões com os pais e questões com os pais, não significa que ela tenha raiva dos pais, não é só isso. Questões com os pais é ser maior que os pais, se preocupar e decidir a vida dos pais, não estar em ordem. Isso traz problemas com o desenvolvimento profissional e com a vida. Isso é um ponto. Isso é quase que geral, quando as pessoas chegam à constelação e que tem uma questão financeira, você vai olhar, tem um ponto ali com pai e mãe, é fatal. Não consigo, visualizar muito sucesso ou pessoas de sucesso que tenham questões importantes com os pais, falta de ordem e que desenvolvam financeiramente, tá. Pode ter exceção? Pode, e aí a gente vai olhar lá no mapa. Por isso que eu fui Aham, estudar, né, o na mapa. astrologia, por quê? Tinham pessoas que chegavam com essas questões, financeiras, a gente constelava, a pessoa, uau, estourava, Aham, resolvia. E tinha outras que não. E tinha outras que passavam 2 anos, vinham de novo com a mesma questão. E eu falava: "Nossa, por quê? Por que que com uma pessoa funciona e parece que os 2 estão com a mesma disposição de alma e com esse não funciona?" E eu fui entender a astrologia sistêmica e kármica, para ajudar essas pessoas que não estavam conseguindo se desenvolver com a constelação, uhum. apenas com o movimento de constelação, né. E também
eu fui observando, Carla, uma coisa muito importante. Tem pessoas que chegavam até ao atendimento de constelação, ao meu consultório, e falavam assim: "Ah, eu tenho problema financeiro". E eu dizia assim, a gente tem uma intuição muito afinada, né, com o trabalho. E eu dizia assim: "Ok, o valor que você ganha hoje é um valor comum, que todas as pessoas ganham, ou você ganha bem, relativamente bem? O que que você acha?". "Não, o meu salário é bom, eu ganho 25.000". Então veja, não é uma questão financeira, só sistêmica. Existe uma organização que não é feita, uma gestão financeira que não é feita. Então eu descobri que muitas pessoas que chegavam até a constelação e reclamavam que não estavam desenvolvendo o financeiro, na verdade, não era bem isso. Existia uma falta de gestão. Só que essa falta de gestão era um padrão familiar. Aham, Entende? entendo. Estava interligado, né. A pessoa tinha acesso, o dinheiro estava presente no sistema, né, ele era respeitado, ele fluía pela vida, só que ele não ficava. E era uma questão com o masculino da família, e uma questão que ela era a pioneira, que tinha permissão, e aí a gente pode explicar melhor depois o que que é essa permissão, de fazer algo novo e diferente relacionado ao financeiro. Então essa pessoa tem permissão. Através do conhecimento sistêmico, nós entendemos que se uma pessoa chega até uma mesa de constelação, até um grupo de constelação, é porque o seu sistema ancestral se movimentou para tal. Então ela tem permissão de fazer algo novo e diferente. Ela é o descendente que olha para esse padrão e tem permissão de romper. A partir dela, no momento que ela olha para esse dinheiro, que ela se organiza, que ela pega um planejador financeiro mesmo, que ajude a olhar, ninguém fez isso no sistema dela. Ela é a primeira. Então, ela vai permitir a partir dali, com aquele respeito com o dinheiro, a partir dali, a ter uma organização, os descendentes terem uma organização e fluírem melhor com o dinheiro, a partir da postura dela. Entende? Então não é só uma questão com pai e mãe, ela se desdobra, né, nas dores com o masculino, com os homens do sistema e também com os padrões de repetição com o uso do dinheiro, transgeracionalmente falando, entendeu? Então é amplo, e cada pessoa é um sistema, é uma digital, e a gente nunca pode falar assim, essa pessoa está com problema com dinheiro, a questão dela é com o pai. Aham, Isso é um equívoco, né, eu sempre gosto de falar que é kkk. Cada caso é um um caso, caso. né. A pessoa precisa vir, a gente vai olhar para ela, para a história de vida junto, sem julgamentos, vamos olhar se houveram falências, vamos olhar como que fluiu o dinheiro nas gerações anteriores, como que os pais lidaram com as dívidas, enquanto ela era criança, por exemplo, o que que ficou formatado do entendimento do uso do dinheiro, se o dinheiro é pesado naquela família, se é leve, né. Às vezes a pessoa lá, agora falando um pouco na psicanálise também, às vezes a pessoa ouviu quando criança que: "Ah, o dinheiro não dá em árvore". Uhum. Tem lá sistemicamente tudo flui, mas ela escuta e começa a criar um novo padrão: "Olha, dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore". Ela ouviu essa infância a infância toda. Então Acreditou nessa crença, né? exato, acreditou e começa ali um padrão a partir dali também, Uhum. né. Então padrões a respeito da questão de dinheiro são padrões, bem desafiadores, porque a gente sabe que existem histórias muito pesadas do sistema de cada um de nós relacionado ao financeiro, dinheiros ilícitos, heranças, pessoas que lesaram umas às outras para subir na vida, enfim. Isso ainda tem hoje, mas de uma forma mais velada. E antes não. O cara, né, os avós, os bisavós contratavam serviços, né, de assassinato inclusive, né, por causa de dinheiro. Então, o cara ia lá receber, meu pai conta essas histórias, meu pai ia receber, o cara ia lá receber do fazendeiro, prestou um serviço para ele falava: "Não, pode você pode passar aqui mais tarde que eu vou acertar. Antes disso, quero que você vá ali no rio e pega aquele peixe que está içado lá para mim". A Ah, pessoa chegava lá, era uma pessoa morta, então ele voltava para receber? O que que você acha? morria de medo, né, fugia. Nem Então preciso desse dinheiro, né? é, então ele já sabia que se ele fosse revogar algum direito ali isso antigamente, né, isso tem N histórias, se você sentar com o pessoal mais velho da sua família, né, com os anciãos, o os anciões, você vai ver que,
Tem histórias a respeito do dinheiro que você fala: "Meu Deus, como pode melhorar", né. Então hoje a gente está aprendendo para olhar a olhar para tudo isso com mais leveza, né, e podendo se planejar, né. Isso faz uma diferença, Carla, na minha vida pelo menos fez, porque isso também mudou, né. É quando você fala vai falando, eu fui pensando assim, eu tive algumas questões, com dinheiro, né, que eu fui tomando consciência disso, e e quando eu percebo, quando você fala dessa ordem no sistema, eu comecei a me ver tão grande, né, tão maior que meus pais, que eu queria devolver aquilo que me foi dado. Uau! Então eu pensava: "Ah, meus pais", eu tinha saído de casa, vim para Uberlândia, né, meus pais custeando toda a minha necessidade, né, de pra estudar e tudo mais, e eu sempre queria devolver. "Não, eu quero comprar um carro para minha mãe, quero pagar viagem, quero fazer isso, quero", e um pouquinho que entrava eu queria devolver, eu queria devolver. E é claro, né, Flavinha, não deu bom, né? Não, dá Não errado, dá deu bom, errado, dá errado. não deu bom. Dá para todo mundo, viu. Foi assim, foi um atraso, e foi um atraso de anos. Sim. E era o que me motivava, porque eu tinha essa necessidade, eu tinha essa vontade de querer retribuir, principalmente para minha mãe, né, eu tinha muita vontade de retribuir. E é tão engraçado que é muito forte isso na gente, que por mais que tome consciência, quando a minha mãe foi adoecendo, eu ficava pensando: "Nossa, será se eu tive o sucesso suficiente para devolver e fazer tudo que eu queria com ela? Nossa, mas eu queria estar disponível, eu queria estar a serviço, eu queria ter condições de dar o melhor, ou o tratamento, ou apoio, ou as viagens". E isso foi até o fim dela, eu assim: "Não, eu fiz, não fiz", fui e analisando constantemente. Constantemente esse movimento. Esse é um grande desafio para todos os filhos, tá. Os filhos têm uma necessidade de devolver algo para os pais. E aí eu vou te dar uma notícia ruim, porque ela já antecipou, dá ruim. Não funciona. Por quê? A gente entende que os pais, trazendo uma exemplificação aqui figurativa, né, lúdica, é como se os pais fossem a cachoeira, né, eles são a cachoeira da vida, né. Então a cachoeira ela jorra essa água para baixo, e os filhos recebem a vida. Então qual é a condução em ordem para que a sua vida flua? Você deixar que esse fluxo vá para frente. Então como que você pode honrar seus pais? Você pode passar adiante a vida que recebeu, através de filhos ou projetos, entende? "Não, Flávia, eu não quero ter filho". Ok, tenha um projeto, tenha uma missão, desenvolva algo, faça uma ONG, seja uma pessoa honesta, uma pessoa boa. Isso é honrar os pais, é honrar o que você recebeu, o preço que eles pagaram, porque eles pagaram, tá? Não pense que às vezes seu pai te abandonou, ou sua mãe só te gestou e liberou você para adoção, isso também foi um preço. Isso também foi uma escolha. De todos, tá? Não foi deles não. Porque existe uma inocência que eu percebo, as pessoas chegam e elas são as vítimas. E aí é um grande problema. Porque quando você chega à constelação, você vai entender que está tudo certo, que existem contratos espirituais, e eu fui me aprofundar nisso, tanto através da espiritualidade como, do trabalho com a astrologia. Tá tudo lá no seu mapa. Como seria a personalidade da sua mãe, como seria a personalidade do seu pai, como ficaria a sua criança nesse interim. Tá tudo lá, como você ia funcionar, como que aí pai e mãe, gente, é destino. E a equipe lá de cima, ela é muito organizada. Você não nasce, na família errada, da Não mãe tem como, errada, né. do pai errado, entende? Então, a pessoa chega aqui, ela é a vítima, né, ela: "Nossa, minha mãe me jogou fora, ela me liberou para adoção". Em todas as constelações que até hoje, nesses 11 anos eu abri, todas as mães que liberaram os filhos para adoção, foi por amor. Porque o sistema delas era tão denso, tão pesado, que elas sentiram que entregando para outro sistema, aquele ser, aquele descendente conseguiria quebrar padrões reais e vivenciar algo novo e diferente. Então aquele ser que foi adotado, ele teve permissão de viver algo diferente.
Só que se você fala isso aí fora, as pessoas pegam um corte, Aham. né, Uhum. e fala: "Nossa, isso é loucura, isso é loucura". Quando você internaliza os pais, independente da sua condição de infância, se ficou com os pais ou não, o pai e a mãe já deu tudo quando deu a vida. E se você ficou 20 anos com seu pai, você recebeu muito. Só honra. Vai para sua vida, vai fazer suas coisas, vai ter filho, vai, fazer seus projetos, você não tem que devolver nada. Nós podemos e devemos, apoiar os nossos pais sim, porque os nossos pais envelhecem, né, Carla. Sim. E eles precisam, eles têm as demandas. E tá tudo certo a gente fazer isso, apoiá-los. Eu estou inclusive nessa condição, Carla esteve até ontem e ainda está com o pai, né. Uhum. Apoiar os pais é acompanhá-los no médico, é ajudá-los sim naquilo que eles não conseguem mais, não é carregá-los ou infantilizá-los. Essa é a questão, porque quando você faz isso, você muda de ordem, e ao mudar de ordem, você paralisa a sua vida. O filho que olha para os pais e os pais são pequenos, o filho que olha para os pais e os pais estão repletos de julgamento com eles, o filho que faz esse movimento de olhar para trás e ficar em julgamento, ele não caminha na vida. Eu não tenho como, dizer outra coisa para você. Ele vai ficar paralisado. No momento que você internaliza e outra coisa que é bom a gente dizer aqui, eu não estou falando que você tem que amar seus pais, hora nenhuma eu falei isso. Porque às vezes também é o recorte, a constelação fala que você tem que engolir pai e mãe goela abaixo, né, com farinha, de forma forçada, não é isso. Incluir não é conviver. Às vezes você tem uma mãe que é narcisista, um pai que é narcisista. Um pai alcoólatra com instintos assassinos, você vai conviver com ele porque a constelação disse que você não, não é isso. Todo o movimento da constelação, gente, é na alma, é no profundo da sua alma. E é claro que quando você faz um movimento de alma profundo, isso mais tarde vai reverberar se os seus pais estiverem vivos. E com uns vai dar certo e com outros continua não dando, e o afastamento vai ser muito saudável, compreende? Então, cada caso é um caso. Não generalize. O seu caso é próprio, é único, é seu. Se você tem vontade de conhecer a constelação, permita-se, procure um profissional, renomado, estudioso, tem tantos bons profissionais, tantas pessoas comprometidas que estão com o coração aberto para te ajudar a ter essa virada de chave. Você internalizou os pais na alma, o que vai sobrar aqui na vida é o homem e a mulher comum. E eles você vai apoiar como filho, mas eles vão fazer as suas próprias escolhas e consequências, assim como você também. E é interessante isso que você tá falando, porque assim, é eu percebo que eu falo por mim, né, assim, a insegurança faz com que você busque alternativas. Igual você disse, às vezes a pessoa tá com preconceito, né, ou medo, insegurança de fazer um movimento. Ou não confio na constelação com os bonecos, ou não quero me expor num trabalho de grupo, né, que a pessoa tá insegura. Mas existem movimentos simples que às vezes pode fazer que já vai trazendo um nível de consciência para a pessoa, né. Quando a gente tá nesse movimento de que a gente é pequeno, nossos pais é grande, a gente pode honrar os pais, fazer diferente, viver a vida, né. Às vezes a gente sente até culpa ao viver a vida, né, porque você os seus pais estão passando por condições diferentes, às vezes você já tá mais liberado para uma vida melhor, relacionamento melhor, condições financeiras melhor, né, uma vida realmente diferente que é, às vezes, a vida que você sonhou. E você igual você comentou, Flavinha, infantiliza ou diminui ou tem dó dos pais, né. Eu percebi, assim, que em vários momentos eu com a minha mãe, ou ela acamada ou a minha mãe em condições no lar, quanto mais eu tratava como a minha mãe, aquela mulher forte, É. aquela mulher que me deu a vida, que a vida inteira solucionou as coisas e aguentou o rojão, mais a minha mãe ganhava força. Então eu conversava com ela como a minha mãe, eu expunha minhas coisas. E a gente falava assim pra mim: "Mas você vai levar problema pra sua mãe?" Eu falava assim: "Ué, mas a vida inteira eu levei. A Uhum. vida inteira ela Vai levar. a gente gostava dessas conversas, a gente
tinha essa relação bacana de mãe e filha, ela queria me aconselhar, queria falar que eu estava errada, queria direcionar, por mais que tem certas coisas que eu estava tendo um conhecimento diferente, eu já tive oportunidades de estudar talvez um pouco mais, né, mas era importante esses movimentos. Então assim, às vezes a gente pensa: "Nossa, tá adoecido, não lembra de mais coisas", né, igual mamãe foi diagnóstico de Alzheimer e enfim outras questões, mesmo ela no hospital, inconsciente. Flavinha, era impressionante, o médico falava assim pra mim: "Ela não tem mais consciência", que eu falava: "Ó, tá acontecendo isso, assim, eu vou fazer isso, as medidas foram essa", ela olhava assim no meu olho, na alma, eu falava assim: "Ela tá entendendo". Sim, Ela não está expressando, mas ela tá entendendo, sim, sim, né, como é forte e poderoso sim, esse movimento, sim. né. E aí quando a gente desloca um pouco essa visão, não só da constelação, porque a constelação ela não tem um movimento religioso, né, Carla? Aham, Não tem é. absolutamente nada a ver com religião. Mas, como qualquer movimento na vida, ela tem uma diretriz espiritual. E eu entendo hoje, estudando como eu estudo a questão da espiritualidade, você entra numa sala de aula, você está lidando com o campo espiritual. Você entra num hospital, você está lidando com o campo espiritual. Você entra num cemitério, você está lidando com o campo espiritual. Você entra numa academia, você está lidando com o campo espiritual. Sim, Então, não é uma coisa que é da constelação, é do ser humano. Nós temos um campo que nos segue e nos acompanha e que nos envolve, que é espiritual. E por onde passarmos, estaremos com esse campo, certo? Então, quando você faz esse movimento com a sua mãe, além de dar o lugar para ela, você olha para o espírito, o que antecede a experiência aqui. Porque a gente chama de alma, na percepção sistêmica, quando você nasce no sistema. Você é uma alma que traz os registros e os padrões daquele pai e mãe, daquelas duas linhagens que antecedem você e que se desdobram em no mínimo aí 4, 5.000 pessoas, certo? certo. E essas 5.000 pessoas têm um campo espiritual. São espíritos numa jornada evolutiva. E você não vai encontrar livros da constelação que trazem essa percepção assertiva falando de espiritualidade, porque não é o foco da constelação. Sim. Isso é uma particularidade do meu trabalho, porque eu sou espiritualista. Então eu Uhum. percebo nas dinâmicas que às vezes é tão difícil a pessoa se colocar no lugar de filho, porque em outra vida ela foi o pai. Entende? Então, às vezes, tem aquele relance espiritual, como eu vou ser filho aqui? Porque antes eu era o pai, entende? Isso acontece. Então, quando você tem mais essa informação do campo espiritual, te ajuda ainda mais a situar a pessoa e dizer para ela: ok, mesmo que você tenha essas lembranças, agora ele é o seu pai, agora ela é sua mãe. E você, em ordem, no lugar de filho, pode ressonar algo com ela muito produtivo e de muito crescimento para ambos. Eu tenho certeza que o espírito da sua mãe captou tudo o que você vibrou, e a alma dela sempre está conectada com você, inclusive nesse momento. Ela está aqui com você, assim como seu pai. É impossível um filho não carregar a vibração espiritual dos pais o tempo todo enquanto ele vive. Você é a sua mãe, você é o seu pai. E é muito bom. Hoje eu tenho maior felicidade e orgulho de ser, né, a minha mãe, ser meu pai com as imperfeições, né, as qualidades, os defeitos deles. É muito, mas é muito gostoso isso mesmo, né. Honrar, tê-los em mim, né, nesse processo aí. E quando você comenta quando eu saí do vitimismo, né, quando eu saio do vitimismo, das questões que aconteceram, ou porque ou aquilo, ou o julgamento, e eu começo a aceitar, a concordar que eu estou no lar certo, na vida Sim, certa, sim, sim, com os atores certos, né, com as sim, pessoas certas para os estímulos que eu preciso. Então hoje eu tenho a gratidão, né, eu tenho uma gratidão enorme pela mãe e pelo pai que eu tenho. sim, Porque foi esse lar, essa condução para tudo que a Carla Regis precisava, sim, na medida certa, sem mais, sem menos, sim, para me tornar o quem eu me tornei, para ser sim. quem eu sou e para a missão que eu quero, né, de trabalho. E com certeza você sente isso também, né, Flavinha? Nossa, eu tenho uma gratidão que me toma.
E eu consigo olhar para os meus pais, assim, de uma forma tão gostosa na alma, se eu pudesse trazer em palavras como é esse sentimento, e não foi do dia para a noite, tá, Carla? Não foi. É uma construção. Uhum. A pessoa faz uma constelação e ela: "Nossa, eu agora me conectei com os pais, eles estão na minha alma e eu tô maravilhosa". Não é assim, Aham. tá? Não é assim. É um processo. O próprio Bert Hellinger, né, traz que uma constelação ela reverbera até 2 anos. Por quê? Ela movimenta o campo espiritual de uma maneira muito profunda. E na constelação resulta uma imagem, é essa imagem que atua na sua alma para que você consiga passar pelo processo e fazer as mudanças. Você vai ainda julgar um pouco, você vai ainda falar: "Nossa, mas podia ter sido diferente", até um dia que você realmente, né, e a Mimanza fala muito isso, é tomar o pai e a mãe 3 vezes ao dia, e sempre será a primeira vez, né, porque é a primeira vez, porque todo dia você muda, muda a percepção. Então eu me lembro que eu tinha mais ou menos, 6 anos como consteladora, e um dia eu fui fazer uma meditação numa turma, né, a gente já está aí com 14 turmas formadas em constelação familiar, e eu estava fazendo uma gravação, né, com uma turma online, e eu fui fazer o exercício, né, e foi diferente. E a partir desse dia, cada dia mais tem sido diferente. Então, esse tomar os pais da alma, que a constelação diz, não é conviver fisicamente com os pais, é você pegar o suprassumo da alma deles, do espiritual deles, e entender que eles foram um portal que deram a permissão de você ter a experiência na Terra. E isso é o suficiente. E os pais não morrem porque você tem a célula dos pais no seu corpo. Eles vibram. É impossível sua mãe não viver através de você. Uhum. Você é a sua mãe. Você é o seu pai. E um dos movimentos de cura mais profundos que a gente tem é quando a pessoa consegue, por exemplo, olhar no espelho, ver as suas questões, as suas sombras através dos pais, porque tudo que a gente olha nos pais e julga é seu, tá? Você tá Sim. carregando. Não só Não nos queria pais, te né, falar não, que o mas espelho até vem né? as projeções ainda, Aham, né, sim. que às vezes o pai já não tá perto da gente, mas a gente projeta no chefe, projeta Sim, no no relacionamento. relacionamento, né. Então, quando você olha para isso e dá lugar para isso e fica com o pai e a mãe na alma, aquelas pessoas que foram um portal, e deixa a mulher e o homem comuns viverem a vida deles, as escolhas deles, você nasceu, seu pai tinha uma vida, ele tinha sonhos, ele tinha desejos e a sua mãe também. Por que que você acha que você nasceu e agora você é o alecrim dourado e os seus pais precisam mudar a vida deles e eles têm que ser perfeito? E inclusive aqui, Carla, no Brasil, é uma coisa muito pesada, a mãe tem que ser perfeita e o pai tem que ser perfeito. Em outros países não é tão forte assim, tá? A gente assistiu, por exemplo, lá na Alemanha, constelações da China, que a dor é completamente diferente com os pais. Nós temos uma infantilidade, né, eu ponho entre aspas, porque não somos crianças, mas pisamos o território infantil durante a vida toda, julgando os nossos pais e querendo receber dos pais até hoje. Às vezes, chegam pessoas, né, no atendimento com dor porque o pai não foi na festa da escola. A pessoa está com 60 anos. Quer dizer, Sim. ela está arrastando isso por 50 anos, no mínimo. Veja que vida que poderia ter sido diferente ao entender que aquele pai é um homem comum e que ele não é perfeito, que ele não vai alcançar os anseios e as expectativas do filho e da filha. Né. E existem adultos esperando até hoje que o pai faça algo, que a mãe faça algo. Não faça isso, você está perdendo tempo. Por favor, vai cuidar de você. Você recebeu o que foi possível, depois você mais tarde se torna pai e mãe, você dá o possível, você se desdobra e os filhos ainda fala assim: "Nossa mãe, mas faltou isso". Aham. É Talvez do fez humano, completamente diferente, diferente, né, eu melhor, né, melhor do que o que eu melhor. recebi. Eu não ganhei nada, eu te dei tudo, eu apanhei, eu Sim, nunca te bati, aham, né, eu por meu pai me aí. mandou embora de casa, você tá comigo já tem quase 40 anos, e você tá Aham. ainda reclamando da vida que eu te dou, né. Isso. Então vai E o Bert fala uma coisa interessante e a gente observa no movimento da vida que realmente é assim. Ele diz que, os filhos que ficam depois dos 21 anos em casa, eles tomam o lugar dos pais. E eu digo, se ele já está há 21 anos em casa e ele permanece, não tem pulsão de ir para a vida, ele está fora do lugar e é muito tempo, uhum. né.
Então, assim, não é um julgamento, é uma constatação. Quando a gente tem pessoas com 40 anos morando com os pais, eu sinto muito. Existe uma troca visível de lugar, essa pessoa não conseguiu ir para a vida, de fato. Às vezes tem sucesso, né, no campo profissional, tudo, nos estudos, mas o que é o sucesso, de fato, né? É a pessoa ir para a sua vida e conseguir realizar os seus próprios sonhos, não ficar cuidando dos pais, isso não é sucesso, né? O pai e a mãe, eles não precisam de cuidados do filho. Ele precisa de cuidado do cuidador, de pessoas De profissionais apoio, que de podem ser ajuda. contratados por você, mas não você: "Não, vou parar minha vida aqui e vou cuidar do meu pai e da minha mãe". Lembra lá do movimento da água, da cachoeira? Quando você tem aqui, né, uma cachoeira que desemboca aqui embaixo, o filho vai tentar voltar ao rio, no máximo que vai acontecer é represar a água, não sobe. Isso é contrafluxo, né. Quando ele represa a água aqui, o que está indicando? Ele paralisou. Ele vai paralisar os relacionamentos. "Ah, Flávia, mas isso aí que você está falando não condiz, porque o meu irmão, ele casou, ele tem a família dele, e ele vai na casa da minha mãe todos os dias e a vida dele está fluindo". Ah, não sei. Daqui a pouco ele vai se separar e ele vai voltar e vai morar com a sua mãe. É só aguardar. É um movimento quase que unânime, entende? Tem várias Eu dinâmicas vejo legais. hoje as pessoas têm feito enquetes, pesquisas, brincadeira, né, na internet. Eu estava assistindo uma no Instagram, perguntando para os homens: "Quem é mais importante para você, a sua mãe, a sua esposa ou os Uau! seus filhos?". E aí eu percebendo as dinâmicas, né, assim, a Sim, respo aparece e a muito. mulher do lado, os filhos do lado e essa minha mãe, é claro. Minha Sim, mãe, porque minha sim, mãe, ela veio primeiro, ela isso, aquilo outro, né. E a esposa já assim: "Uai, e eu tô aqui, o que eu tô aqui, ó, é fazendo? a vida, você quando nossos filhos forem para o mundo, você vai ficar com quem? Voltar pra mamãe?", né. Sim, É impressionante, assim, realmente esse movimento. E às vezes a pessoa pensa que é: "Não, eu não tenho gratidão à minha mãe", não é ou sobre "Eu isso. não tô honrando a minha mãe", né, não é sobre isso, né. Não, não, não. E Flavinha, quando a gente vai para relacionamentos, existe às vezes um padrão repetitivo de relacionamentos destrutivos, Sim, e as pessoas não conseguem sair disso. sim, Eh, como que como que deveria olhar para isso? Como que seria a solução disso? sim. É é uma pergunta bem ampla, né. Assim como a questão financeira, as questões de relacionamento estão vinculadas muito com a nossa relação com a mãe, né. E principalmente com a nossa infância, de como nós fomos acolhidos por ela, de como a gente entendeu que o amor funcionava com a gente, nessa conexão. E, às vezes, esse mal entendido entre um filho e uma mãe, a mãe às vezes precisou se ausentar para cuidar de um irmãozinho que ficou doente, ou cuidar dela própria, ou às vezes ela morreu. Isso é muito comum também, né, de trazer muitas marcas para os relacionamentos e as pessoas que vêm dessa vivência, resultam, né, dessa vivência, elas trazem muita dor com os relacionamentos, porque a mãe foi embora, né. Não conseguem às vezes ficar nos relacionamentos, ou atraem relacionamentos onde elas recebem migalhas, né. Então, quando você vai ver essa história, a mãe da mãe também foi ausente. Quer dizer, aquela filha ficou sem a mãe com 1 ano, com meses ou com dias, e a mãe da mãe, por exemplo, liberou ela para adoção. E aí você fica sem o resto da história aqui. Ou essa mãe teve 19 filhos. É claro que, a dedicação vai ser muito diferente do que você ter 1 ou 2 filhos, né. Exato. E a gente vem, né, de gerações de mulheres com números de filhos muito altos, né. Eu tenho na minha família, eu não sei se é a bisa ou se é a tatara, com 22 filhos. Eu tenho na minha família, meninas que se casaram com 12 anos, que deixaram a boneca e foram para o casamento, e a partir dali tiveram 20 filhos. Veja a É muito marca forte. sistêmica disso, né. Mulheres que eram crianças e que foram obrigadas, hoje se você casar uma menina de 12 com um de 40 é pedofilia, mas ontem não era.
Isso trouxe marcas importantes, né, de relacionamento no nosso sistema. Dores entre o feminino e o masculino, entre homens e mulheres. Então veja, você nasce numa família disfuncional, que a mãe, vou bater forte, hein, que a mãe coloca na creche, Hum. com 4 meses, ou às vezes menos. Porque ela tem uma carreira, porque ela tem questões com o masculino, que também são oriundas de dores que ela assistiu entre o pai e a mãe do relacionamento deles. Viu que é uma bola de neve? Então ela coloca o filho na creche, o filho não tem vínculo. O vínculo desenvolvido com a mãe é até os 7 anos. Ah, Flávia, então você está falando que as mulheres têm que ficar em casa até os 7 anos? Lembra que eu falei que é um projeto? É um projeto ou um filho? É a mesma coisa. Carreira é um projeto, filho é um projeto. Então, se a mãe decide, e o Divaldo Pereira Franco falava uma coisa muito importante, que ele ovacionava, né, parabenizava efusivamente, ele usava muito, né, essas palavras cultas assim, todas as mulheres que brilhavam, né, profissionalmente, e que ele também dedicava efusivos parabéns para as mulheres que ainda estavam em casa cuidando dos filhos, porque também é um grande projeto. Olha que lindo. Entende? Em que momento deixou de ser importante para nós mulheres criar um filho? A gente delegou para quem? Quem está criando os nossos filhos? E aí, esses filhos das mulheres que muitas vezes se desdobram na carreira, não estou dizendo que é errado, hein? Não me entenda mal. Eu tenho a minha carreira, Carla tem a carreira dela, nós empreendemos mulheres, ajudamos mulheres a empreender, não é sobre isso. Nós estamos falando sobre escolhas. Se você escolhe ter um filho, saiba que você vai precisar dedicar-se, porque também é um projeto, e é um projeto divino, e é um projeto com muitas consequências, como qualquer outro, que precisa de investimento, que precisa de tempo, e é um dos projetos mais belos que a gente tem, é criar um ser humano com registro de amor. Próprio preconceito de algumas mulheres quando, tem mulheres que falam: "Não, eu quero ficar em casa", Sim, sim. né, e essas mulheres querem ficar em casa porque querem estar no feminino e querem encontrar homens que seja o provedor, o protetor, né, e que ela não se importa de falar: "Ah, eu vou depender", né. Sim, Eu fui criada com as dores da minha mãe de que não dependa de homem, exato. porque a mamãe renunciou à vida dela, trabalho, em prol das filhas. Sim. Então era uma dor dela e ela criou 3 mulheres machos, Uau! né, pra não dependa, tenha sua independência financeira, tenha seu próprio dinheiro, né, que era uma das dores dela, né. E hoje há uma compensação de novas, registro de novas mulheres enfrentando, querendo Sim, estar no lar, querendo estar em casa, sim, querendo ser mãe, sim, né, e tá tudo bem. e tá tudo bem. O que eu quero trazer aqui é que você não tem que nada. O que você pode fazer é olhar para sua história com amor, Hã. ver onde estão os nós e os emaranhamentos, perceber o que que não flui na sua vida, e para você individualmente, junto com o constelador, né, junto com um profissional, trazer de forma muito humilde. O constelador vai fazer isso com você, ele não vai te julgar. O que é bom para você? O que é diferente para você no seu sistema? O que flui para você? KKK de novo. Uhum. Né, porque às vezes levantam-se bandeiras, porque tem que a mulher tem que voltar para o lar, ou porque ela tem que ir para cá, a mulher não tem que nada. A mulher, ela pode tomar consciência de algo e fazer algo diferente a partir daí, com aquilo que ela entende que é bom para ela. Tem sistemas que não tem tanta dor no relacionamento, como teve no seu e no meu. Tem sistemas que essa parte flui, e está fluindo bem. Tem sistema que a parte financeira flui bem, e os problemas são outros, são doenças transgeracionais que precisam ser vistas, são suicídios recorrentes, entende? Cada sistema tem uma marca e Uhum. tem uma dor que se repete. E se você nasce naquele sistema, você tem algo com isso, ressona, né? E a gente entende também, olhando agora no campo espiritual, que nós nascemos no mesmo sistema. Então, se estamos olhando para algo agora sistemicamente, dentro de uma constelação, isso vai reverberar para os descendentes. E mais tarde eu serei um descendente do meu próprio sistema, entende? Então, não é serviço perdido.
"Ah, Flávia, mas eu já tenho 80 anos, eu já tenho 50 anos, está tarde demais para mudar". Não pense assim, porque você tem essa experiência física com data marcada para ir embora, mas o espírito é eterno. Então, você vai retornar, e você vai retornar com esse conhecimento. E você vai retornar com as portas mais abertas e com o caminho mais florido, para que você possa ter uma vida, sim, mais leve. Às vezes você não vai conseguir mudar um padrão agora, mas o seu filho vai conseguir e, quiçá, você vai ser a bisneta, né, e você vai colher os frutos de um movimento de consciência que você fez enquanto você estava aqui. Então, tomar conhecimento, de como funciona a relação humana, o sistema, o autoconhecimento em qualquer movimento que você faz, cabalá, um tarô, Theta Healing. Gente, hoje a gente tem tanta ferramenta tamiana, é tanta ferramenta para a gente se descobrir, entender como a gente funciona. A astrologia tem, eu não sei contar a Hã, quantidade de vertentes que tem da astrologia, olha pra você né, ver. que é 12.000 anos de estudo, né, então como que não tem a ver com signo, às vezes as pessoas, sabe, Aham. elas rotulam, falam: "Ai, astrologia é signo, o que que vai acontecer hoje?". Não é sobre isso, gente. Tem coisas muito profundas dentro da astrologia que podem, desvendar caminhos mais leves para você, que constam no seu mapa. Então por que não aproveitar aquilo que vai, clarear seu caminho, que vai iluminar seu caminho, entende? Então a gente fica com um monte de rótulo, "Ah, constelação é isso, a constelação é aquilo". Você já foi numa constelação? Você já participou? Você já estudou um livro? Ou você está repetindo igual papagaio alguém que teve uma infelicidade de constelar com alguém que não estava tão preparado e de repente aconteceu algo que não foi tão legal? Todo mundo está cheio de boa intenção, Carla, mas boa intenção, requer estudo. Qualquer coisa que você for fazer, você precisa estudar, você precisa se aprofundar, e eu te garanto que o constelador que estuda, que está entregue a esse movimento e que tem a filosofia aplicada na própria vida, ele ajuda sim, tá? No lugar dele, ele consegue entregar sim, e ele consegue colocar essa semente de transformação na vida das pessoas. Pra quem tá nos ouvindo aqui, se fosse fazer um movimento simples, um movimento sistêmico, o Uau! que você poderia fazer com essa galera, com os nossos ouvintes? Vamos lá, um movimento muito simples, porque tudo na constelação é simples, né, é na alma, e o Bert Hellinger traz sempre uma frase que é: "O essencial é simples". Então vou passar exatamente o que é essencial. O trabalho com pai e mãe. Tudo começa com a mãe e se desdobra no pai. Então, nesse momento eu vou pedir para você fechar os olhos, tomar uma respiração profunda, e você vai trazer a imagem dos seus pais como se eles estivessem de pé, atrás de você. E apenas perceba a presença deles, atrás de você. Perceba se você sente algo no seu corpo, perceba como fica seu coração. E agora, imagine você se voltando aos seus pais e olhando nos olhos deles. Primeiro, nos olhos da mãe. Olhe para sua mãe. Ela é uma mulher comum. Ela te entregou o que ela tinha, e isso é o suficiente. Esse é o contrato de vocês. Apenas olhe para ela, e lá na sua alma, mesmo que não seja ainda tão verdadeiro, diga sim, um sim para sua mãe. E você pode agora olhar para os olhos do seu pai, esse homem comum que deu a vida para você. Você olha para ele nesse momento, mesmo que venham julgamentos, imagens, traumas, diga sim, sim, papai. Perceba como fica seu corpo ao olhar para o seu pai e para sua mãe e dizer um sim. Quando você faz esse sim e você começa a treinar isso, que é um movimento tão simples,
a sua vida começa a mudar, porque você começa a concordar com a sua origem, de onde você veio, do que você é composto. E a concordância é um dos princípios mais férteis para a prosperidade aqui na vida. Então, agora que você olhou para eles e se conectou com eles e disse esse sim, você dá as costas para os seus pais. Porque não é sobre ficar colocando eles num pedestal, não é sobre isso. É apenas dar um lugar no coração como foi. Você dá as costas para os seus pais, sente de novo a potência de cada um deles atrás de você e dá um passo em direção à sua vida. E traga imagens do que você quer realizar na sua vida. Que seja um carro, casa e apartamento, como diz Hélio Couto, que é um sonho muito comum, né? Mas traga o que você imagina como sucesso para você. Você já é um sucesso, você nasceu. E o responsável por isso está atrás de você. Então apenas dê voz a isso. Traga essa potência que é seu pai e sua mãe, com todas as limitações e defeitos e também com suas qualidades, com tudo que eles carregam de bom e que você julga que é ruim, te compõe. Olhe para a sua vida, olhe você se realizando, olhe para os planos que você tem para um ano, para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos e para a sua vida. E você caminha e na alma você diz a tudo isso que está passando na sua tela mental. Eu digo sim. Eu digo sim a tudo como foi. Eu digo sim a tudo como será. Gratidão. Que delícia. Gratidão, Flavinha. Tamo junto. Gratidão por esse momento. Pessoal, quero convidar vocês, vai ter na agenda, o workshop Desvendando Você, que vai ser dia 9/7. E também um day training que vai ser Resgate o Seu Poder no dia 8/8. Então, para você quiser experimentar, né, vivenciar esse processo, vocês vão ser muito bem-vindos. Flavinha, se você tivesse que deixar uma mensagem, um recado para as pessoas, essa com essa congruência que você tem de viver 24 horas constelação, Sim. ser essa pessoa que banca, né, que paga o preço a tudo que te custou, né, que vem transformando vidas. Que mensagem seria, que recado seria? Um recado muito simples está aqui no meu braço, né? Permita-se. Permita-se. Só você pode se permitir. Só você pode fazer por você. Ninguém vai te salvar. Eu sinto muito. Permita-se. Arro. Arro. Obrigada, Flavinha. Ah, Que a gostoso estar com gratidão é você. minha, Que delícia. profunda. Espero sinceramente que essas palavras realmente se conecte, né, com o coração dos seus ouvintes, das pessoas que estão descobrindo, né, esse caminho. O seu trabalho e o trabalho da Márcia estão é um trabalho, gente, assim, maravilhoso. Superaram o mestre, com certeza, tá? São 2 profissionais muito maravilhosas e que são muito estudiosas e que se desdobraram em outros estudos, em outras vertentes. E eu fui ao workshop e eu estou aqui endossando. Você pode ir, se não gostar, você manda um direct para mim no Instagram e pode falar o que você quiser, porque eu tenho certeza que o direct que você vai me mandar vai ser de agradecimento. Porque o trabalho delas está maravilhoso e você não pode perder. Siga nossas redes sociais, Instituto Vila Viver, Instagram, Carla Regis Lima, né? Se conecta nas redes, se conecta com as mensagens aí e vamos que vamos. Gratidão profunda. Gratidão. Grande abraço a todos. E até mais. Até mais.